Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que estamos iniciando mais um culto de oração e louvor a Deus. É sempre um privilégio, né? Mesmo com uma semana corrida, mesmo com nossos trabalhos, nossos estudos, é um grande privilégio poder estar aqui no meio da semana, dia de quarta-feira, para louvar a Deus. Neste momento, irmãos, vou pedir para vocês se colocarem de pé e vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 18. A gente vai ler o Salmo 18, apenas um versículo. Versículo 46. Salmo 18, versículo 46. Eu irei ler, diz assim: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Oremos. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus supremo, Deus eterno, Deus todo-poderoso, único e verdadeiro. E nós exaltamos, ó Pai, o Teu nome, porque sabemos que Tu és digno de toda a honra e toda a glória. E te agradecemos, Senhor, por tamanha salvação que operaste em nossas vidas. Te agradecemos também por nos trazer até aqui hoje, ó Pai, para que juntos, como igreja, no corpo de Cristo, possamos te louvar e te adorar. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Nós oramos a ti agradecidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, então, o Salmo 18... ele é um salmo bem interessante. Ele foi escrito por Davi e, na verdade, ele não aparece só aqui, esse cântico. Ele não só aparece no livro de Salmos, mas também aparece lá no livro de 2 Samuel. Davi escreveu esse salmo aqui justamente para contar, para falar, para agradecer a Deus por todos os livramentos que Deus deu para Davi, né? Tanto dos perigos, tanto dos inimigos. Deus livrou Davi de todas as circunstâncias adversas. E Davi, então, escreve esse salmo em agradecimento, em ações de graças a Deus. E é por isso que Davi fala aqui, ao longo do salmo, ele vai dizer que ele passou por muitas situações difíceis, muitas situações adversas. Mas ainda assim, ele reconheceu que o fato dele estar vivo, estar bem, é porque Deus esteve com ele durante todo o tempo. E é por isso que ele vai dizer aqui no verso 46, ele vai dizer: Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. É interessante que Davi usa essa famosa figura, né, de colocar Deus como a nossa rocha. Na verdade, a primeira pessoa que colocou Deus como a sua rocha, pelo menos que está estado na Bíblia, foi Moisés. E também foi no Cântico de Moisés, que aparece lá em Deuteronômio. E lá Moisés coloca Deus como rocha, o que é muito pertinente, porque na verdade, em Deus, nós temos um firme fundamento. Aquele fundamento sólido que você não vai achar em nenhum outro lugar. É porque somente em Deus você consegue colocar de pé, você consegue fixar a sua esperança, a sua paz e a sua alegria. E isso é porque somente em Jesus nós temos salvação plena para a nossa alma. Por isso que podemos dizer que Cristo é a nossa rocha. E o salmista vai terminar esse versículo dizendo: Exaltado seja o Deus da minha salvação. Ou seja, Jesus é a nossa rocha, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele é a única pessoa que poderia trazer salvação para aquele que estava perdido. E todos nós nascemos perdidos, mas pela graça de Deus, Jesus nos salvou e nos encaminhou para as veredas de justiça. Então, que possamos dar graças a Deus e possamos louvá-lo sempre com alegria e com zelo em nossos corações. Então, neste momento, irmãos, vamos nos colocar de pé novamente e vamos cantar, assim como um salmista, vamos cantar Ele é Exaltado.
seja agradecido e declarar que o nosso Deus é a nossa rocha.
Meus amados, boa noite a todos. Que alegria vê-los aqui nesta noite. Satisfação enorme poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estamos nas quartas-feiras fazendo uma exposição do livro de Salmos. E depois de pregarmos uma série no Salmo de Romagem, que vai do Salmo de 120 até o 134, nós agora entramos, irmãos, no início, na porta do saltério. Fomos o Salmo de número 1 e agora entramos no Salmo de número 2. As informações preliminares para que vocês entendam o Salmo de número 2 é justamente, irmãos, entender o Salmo de número 1. O Salmo de número 2 é a continuação da história da animosidade que há entre os ímpios e os justos. Só que agora, no Salmo de número 2, nós vamos ver essa animosidade, não simplesmente de forma particular, privada, do ímpio, do escarnecedor, como você vai ver aí, no Salmo de número 1, dos pecadores, que faz essa oposição ao justo de maneira particular. O Salmo de número 2, ele mostra esses ímpios, esses injustos, esses escarnecedores, em grupo, conspirando contra a lei, contra o evangelho, contra o governo de Deus. Eles querem, desde a fundação do mundo, os seres humanos caídos e rebelados, eles querem se voltar contra Deus. Eles querem subir aos céus, fazer uma torre e fazer o seu nome, né, exaltado entre todas as nações. E eles querem destronar Deus, eles querem fazer Deus cair dos céus. Eles não aceitam o governo de Deus. Eu concordo, irmãos, com Gerhard van Groningen, que escreveu um livro, Criação e Consumação, editado pela nossa editora. São 3 volumes. E ele vai, irmãos, então fazer uma linha, uma história da redenção, desde Gênesis até o Apocalipse. Ele vai fazer a exposição, essa linha, entre todos os livros. E ele vai chamar essa linha de cordão dourado. E um desses cordões que perpassam desde Gênesis até o Apocalipse é o reino de Deus. Ele vai dizer, irmãos, que os seres humanos, eles têm essa concepção de reino, de rei. Vem da onde? De onde vem isso? De um ser humano querer reinar sobre todos os demais. De onde vem isso? Justamente do reino de Deus. Deus é um soberano, é um Deus que reina sobre o cosmos, sobre as coisas visíveis e invisíveis. E essa expressão de reino, irmãos, também é vista na expressão do governo humano sobre os seus semelhantes. Só que ele vai dizer que esse governo, irmãos, ele está maculado, e ele vai chamar isso de um governo parasita. O reino de Deus era para ser visto neste mundo através dos seres humanos. Deus constituiu Adão como seu vice-regente. Mas agora, por causa do pecado, entrou, irmãos, no mundo o reino chamado de reino parasita, o reino de Satanás. E esse reino, ele é parasita porque ele não tem vida própria. Ele precisa de uma outra vida para poder sugar elementos, né? E ele suga a sua força desse reino que, irmãos, está subjugado de alguma forma por esse reino do mundo, o reino das trevas. E esse reino parasita, ele é visto então aqui no Salmo de número 2, tentando, irmãos, destronar o povo de Deus, todos aqueles que chamam e atendem pelo governo de Deus da face da terra. Não é à toa que nós vimos, durante toda a história da humanidade, impérios, reinos, querendo destruir o povo de Deus. Você vai ver isso claramente no livro de Esther. Você vai ver isso, irmãos, claramente no levante do império egípcio, querendo matar todos os meninos, né, israelitas. Você vai ver isso no império babilônico, no império romano, subjugando, tentando destronar e destruir o povo de Deus. E nós vamos ver então o ápice
do reino de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo. Ele vem instaurar o reino de Deus. E ele vem falar dos princípios deste reino de Deus. Por isso, lá em Mateus, capítulo de número 5, no Sermão do Monte, Jesus ele vai dar as características dos cidadãos do céu, nas bem-aventuranças. E ele vai falar desse reino. E esse reino, irmãos, ele vai responder a Pilatos: o reino dele não é deste mundo. O reino dele não é daqui. O reino dele é dos céus, é espiritual. E o reino de Cristo está no coração de todos aqueles, irmãos, que aceitam o Evangelho, que são transformados e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está em você. Está na igreja. O Salmo de número 2, ele começa então mostrando essa conspiração, que eu acabei aqui de narrar para vocês, de uma maneira sucinta, do verso de número 1 até o verso de número 3, você vai ver essa conspiração claramente e vai dizer assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então está aqui orquestrado esses grupos que são governos, autoridades civis, hoje no nosso linguajar, influenciadores digitais, são pessoas que tentam sacudir de sobre si todos esses princípios judaicos cristãos que nós recebemos da palavra de Deus, como costumes, como conduta, como comportamento. Então essas pessoas, elas se rebelam. Esse é o primeiro ponto aqui que nós vimos. E até os dias de hoje está acontecendo isso. É notório ou não é? No Brasil está acontecendo isso. Conseguem perceber? Um Brasil que tem suas casas de lei, que tem na sua Corte Suprema leis sendo feitas contra o cristianismo, onde nós não podemos mais ter nas repartições públicas o sinal da cruz e uma Bíblia, nem nas bibliotecas públicas. Você já imaginou isso? Que coisa é isso, irmãos? Daqui a pouco eu vou ser preso. E não demora você também. Porque nós estamos, irmãos, vendo uma orquestração diabólica, demoníaca, se levantar, homens ímpios, perversos, ateus, céticos, agnósticos, se levantando contra o reino de Deus no Brasil e em todas as partes da terra. Antigamente, isso era pontual. Uma nação caía pelo comunismo, pela filosofia de abandonar Deus, o Estado é Deus. Então nós vimos isso, irmãos, em algumas nações, agora não. Isso se espalhou por toda a terra. O ceticismo, o ateísmo, o agnosticismo, todos, irmãos, ismos se levantando contra o cristianismo. Em toda a face da terra, você não vê isso mais de maneira pontual. Nós estamos caminhando, irmãos, a passos largos para o fim de todas as coisas. Nós, irmãos, estamos caminhando para isso. Governos se levantando. E nós vemos então as pessoas estabelecendo os seus reis, os seus governadores perfeitos. Nós vamos ver aí, daqui a pouquinho, se levantando o anticristo, a besta, a prostituta. Nós vamos ver, irmãos, esses personagens se estabelecendo, pessoas anti-Deus, para poder dominar, calar, destruir a igreja do Senhor, o reino de Deus na face da terra. Eu quero que você perceba isso, nós estamos vivendo isso aqui no nosso país. Você percebe nos países vizinhos, na América Latina, esse levante acontecer. Está acontecendo isso no Uruguai, acontecendo isso na Venezuela,
acontecendo isso na Argentina. Aqui no Uruguai, nós já temos levantes, né, do povo, né, queimando igrejas católicas centenárias. O povo se levantando e queimando igrejas. Ouvi agora, recentemente, né, um áudio de um pastor preocupado com Evo Morales, né, que decretou, né, que não se pode mais ter reuniões cristãs. E todos aqueles que se reunirem, pequenos grupos, células, igrejas que se reunirem nos lares, né, serão presos e receberão cadeia, irmãos, de 1 a 7 meses. Irmãos, onde é que está acontecendo isso? É lá do outro lado, na Ásia? Não, é aqui na América Latina, aqui nos nossos países vizinhos. Isso está se avizinhando, irmãos. E daqui a pouco isso, irmãos, acontece aqui no Brasil. Nós vamos então ter nossas liberdades cerceadas, a igreja calada, amordaçada, os pastores presos. Percebam que essa conspiração, ela cada vez mais vai se tornando aberta contra a cultura e contra, irmãos, os costumes judaicos cristãos. Os povos se enfurecem, os reis e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós expomos isso de uma maneira mais aberta para vocês durante as quartas-feiras passadas, e agora nós entramos na segunda parte do Salmo. Olhem comigo, por favor, a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, nós vamos encontrar a resposta do céu. Deus, ele fica calado. Deus, irmãos, ele está perturbado. Ele está estressado. Deus está, irmãos, tremendo com medo por causa da reação dos seres humanos. Deus está assim? Não. Olhem só a resposta do céu. Leiam comigo, verso 4, diz assim: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as gerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Perceba então aqui, irmãos, a resposta de Deus aos governos, às autoridades civis, a todos aqueles que se levantam contra o seu reino. Esse reino parasita, esse reino, irmãos, que quer de alguma forma matar com as suas forças o reino verdadeiro. Então, esse reino parasita, pode passar, por favor? Ele tem duas respostas do céu. A primeira é essa: Deus reage com riso e com desdém. Deus não está preocupado. Segundo, nós vimos, Deus ele reage com ira e com furor. Vai dizer aqui que os perversos, os ímpios, essas autoridades civis, eles pensam que não vai ter punição. Eles podem pagar juízes, advogados, sair da cadeia. Não há punição para aqueles que fazem mal à igreja. Mas, irmãos, nada obstante, Deus, no seu tempo, há de punir esses que são, irmãos, pervertedores e querem destronar Deus do seu reinado. Pode passar? A segunda resposta nós vimos aí, é essa instalação do rei verdadeiro, enquanto o mundo procura, né, o seu rei ideal, aquele que é chamado de anticristo, né, o rei verdadeiro, o Deus verdadeiro, ele instala o seu rei genuíno. E quem é esse rei genuíno? Esse rei genuíno não pode ser um homem, não pode ser um anjo, não pode ser um demônio.
Esse rei genuíno, irmãos, é o próprio Filho de Deus. Vai dizer aí, verso de número 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor Jesus Cristo é o Rei verdadeiro. Ele é o Filho amado de Deus. Nós vemos o céu se rasgando, né, ali no Jordão, e uma pomba descendo. E nós vemos Deus dizer: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E todas as nações, irmãos, são dadas a ele por herança. Percebam que todos os povos, de todas as nações, todos aqueles que creem, irmãos, na cruz de Cristo, que Cristo redimiu os seus pecados, apagou os seus pecados e pagou pelos seus pecados na cruz, esses povos de todas as nações, Deus o Pai deu como herança, deu como presente. A igreja é o presente de Deus Pai para o Deus Filho. E ele entregou você como herança para ele. Todos nós estamos lembrados de Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler, irmãos, todos juntos? O que é que Deus fez antes da fundação do mundo? Vamos ler? Mais uma vez, para trazer isso à nossa memória e entender que aqueles que são amados por Deus são herança dele. Vamos ler todos juntos, por favor? Leiamos. Verso de número 3, vamos ler? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então perceba que o Espírito Santo é o selo, você agora é selado, você pertence a Cristo, e nada e nem ninguém, e nem força, nem demônio, nem pecado pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Você é dele. Nada pode separar você de Cristo, porque a igreja é herança de Deus Pai para o Deus Filho. Você é amado, predestinado, separado para a glória e o louvor do Filho. Por isso, irmãos amados, o governo de Cristo Jesus, conforme diz aí o Salmo de número 2, ele é eterno. Vai dizer aí, verso de número 9, com vara de ferro regerás e a despedaçarás, como um vaso de oleiro. O ferro, irmãos, ele pode ser destruído pelo barro? Não. O ferro, ele destrói os vasos de barro. Assim, irmãos, é o reino de Cristo. Ele tem um vaso, ele tem um cetro de ferro na sua mão. E quando ele bate, ele despedaça todos os reinos. E aí nós lembramos, irmãos, daquilo que está escrito lá em Daniel. Abra comigo, por favor. Daniel, aquela visão que ele tem dos reinos, irmãos, deste mundo, e uma pedra grande vem e despedaça. Vamos ler todos juntos? Vamos ler
verso de número 31. Capítulo 2, verso 31. Capítulo 2, verso 31. Por favor, verso 29, diz assim: Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e se encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantar o teu reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois do que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte um reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Percebam, irmãos, então, que esse reino do Senhor Jesus Cristo é um reino sempre eterno, que vai subsistir para sempre. Ele vai destruir todos os reinos. Percebam, irmãos, que a história ela está continuando. Foram destruídos os impérios babilônico, medo-persa, grego, romano, todos os outros que vieram. E esse reino, irmãos, está destruindo. E ele vai passar, e ele vai crescer, e ele não vai terminar. Como nós lemos no Salmo 18, pelo irmão Tiago, essa rocha, ela só vai crescer, e ela não terá fim. Esse é o reino do Filho de Deus, soberano, tremendo, nunca passará. Ele regerá, irmãos, todas as nações. Ele é o Rei dos Reis. O Salmo então termina com uma terceira resposta aqui. Vamos ver então, verso de número 10 a 12. Vamos ler aqui o texto e vamos aqui tirar no final algumas aplicações para o nosso coração. Vamos ver aí então, verso de número 10, vamos ler? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refugiam. Para finalizar o salmo, perceba aqui que o salmista ele vai terminar, irmãos, com um conselho divino. E qual é esse conselho divino?
Deus, ele alerta as nações. Ele alerta, irmãos, todos os povos. Ele alerta todos aqueles que se levantam contra ele, as autoridades civis, os reis, os influenciadores deste mundo que tentam destronar o seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus, ele dá um conselho, ele dá um alerta. E que alerta é este? Que conselho é este que Deus dá aqui no final? Percebam, em primeiro lugar, que ele alerta, irmãos, dizendo: aceitem uma advertência. Olhem comigo, por favor, verso de número 10. Ele vai advertir, vai dizer: agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Perceba então que Deus, irmãos, ele vai dar aqui um conselho. E o primeiro conselho que Deus aqui de forma graciosa dá, Deus, irmãos, demonstra aqui graça. Deus, irmãos, é um Deus misericordioso. Ele poderia se voltar contra os seus inimigos. Ele poderia aqui, irmãos, derramar a sua ira inflamada e exterminar todos esses perversos. Mas Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. E esse Deus, ao invés de derramar a sua ira, ele derrama aqui a sua graça. E ele finaliza o salmo, irmãos, mostrando que hoje é um tempo de graça. É um tempo de perdão. É um tempo, irmãos, de consolação. E Deus, ele vai aqui admoestar, ele vai advertir, em primeiro lugar, os reis. Quem são os reis? São os que governam. Todos aqueles que governam, todos, irmãos, aqueles que compõem o establishment político, todos aqueles, irmãos, que se levantam como presidentes, como imperadores, como embaixadores, todos aqueles que representam o governo, eles devem receber essa advertência. Segundo, ele vai aqui também usar uma outra figura, de outra classe de pessoas que governam sobre a terra. Quem são eles? Os juízes. E Deus está falando aqui também para aqueles que fazem leis. E Deus está dizendo, né, para todos aqueles juízes de todas as instâncias, primeira, segunda, terceira, Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer: juízes da terra, ouçam a minha advertência. Vocês que têm autoridade delegada nesse reino parasita, demoníaco, diabólico, com uma filosofia contrária à palavra de Deus, sejam advertidos. A palavra de Deus aqui vai dizer: é tempo de vocês ouvirem os meus conselhos. A minha ordem é essa: abra o seu ouvido, pare de resistir, parem de conspirar, parem de tramar contra mim, parem de fazer leis contra o reino do meu filho amado. Parem, ouçam, sejam advertidos. Esse é o primeiro conselho que Deus dá. Em segundo lugar, o segundo conselho que ele vai dizer aqui é: aceitem servir ao Senhor. Verso de número 11, vamos ler juntos? Servir ao Senhor com temor. Olha só, percebam então que Deus ele vai fazer aqui, dar um segundo conselho. Qual é esse segundo conselho? Quem reina sobre a face da terra é o Rei dos Reis, o meu filho. Ele vai dizer: não sirva a seus propósitos, não sirva simplesmente ao seu coração, sirva ao Rei dos Reis. Pare de servir aos seus próprios propósitos, parem de servir e intentar contra o meu reino. Quem não servir a Deus hoje, não vai servir a Deus no amanhã.
e o futuro está próximo. E ele vai dizer aqui: sirva a mim, sirva nesse reino que não vai passar. Preste atenção, sirva com alegria, com tremor, com temor ao meu filho amado. É a melhor coisa que você pode fazer nesta vida. Se torne um súdito dele, ouça as leis dele, viva como ele manda, sirva ao Rei dos Reis. E quem sabe você servirá a ele como ministro dele, como um súdito dele, quando vier o reino dele e quando esse reino descer para essa terra. Naquele grande dia, quando nós veremos o Senhor Jesus Cristo, irmãos, reinar sobre a face da terra. O terceiro conselho que ele dá é o seguinte: aceitem cultuá-lo. No verso de número 11, parte B, vai dizer: servir ao Senhor com temor, verso 11, parte A. E ele vai dizer: alegrai-vos nele com tremor. Perceba aqui que o Senhor ele está dizendo que todos aqueles que eram seus inimigos devem reverenciá-lo de coração, de maneira alegre, com tremor e temor. Não é uma alegria rasa, mas é uma alegria profunda. É uma alegria, irmãos, que nunca passa. Tem que servir ao Senhor com tremor. Diácono Ronaldo, ele orou dizendo: Senhor, é uma alegria cultuar ao Senhor. Estamos felizes por estar na tua casa. Essa alegria, irmãos, deve perpassar, o coração de todo ser humano para servir ao Rei dos Reis. Deve ser uma alegria que não é hipócrita. Você não deve estar aqui por força da religiosidade. Você não deve vir para a igreja porque seus pais trazem você ou por causa dos seus amigos. Não. Você deve se sujeitar a esse rei de uma maneira alegre, servil, feliz, porque você está servindo ao único rei que existe na face da terra. E se ele disser vai, você tem que ir. Se ele disser fica, você tem que ficar. Se ele diz abre os teus lábios e me louva, você tem que louvar. E você tem que fazer tudo isso de uma maneira alegre. Será que você tem vivido o seu cristianismo de maneira alegre? Contente? Feliz? Tem sido assim? Você pode analisar o seu coração e perceber se você tem sido uma pessoa que tem uma alegria com tremor. Será que isso tem feito parte das suas emoções? Percebam que é assim, irmãos, que Deus aconselha aos seus súditos, aqueles que querem servir a Deus. Quarto e último lugar, aceitem a sujeição ao filho. Olha aí o que diz no verso de número 12, vamos ler? Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se reflugiam. Por fim, Deus vai dizer aqui, irmãos, beijai o filho. Era uma prática naqueles dias, o rei estender a mão, e os seus súditos beijarem a mão do soberano. Isso significa sujeição. Isso também significa, irmãos, relacionamento. Que você se sujeita ao rei. Que você beija a mão do rei. Vocês já viram os padres dando a mão, o papa dando a mão para beijar? Isso significa que você ama. Então Deus está dizendo e aconselhando aqui os ímpios, os escarnecedores, os pecadores, a fazerem reconciliação com o Filho de Deus enquanto há tempo. Esse é o tempo de buscar. É o tempo de beijar a mão do Filho enquanto se pode achar. Esse é o tempo de graça, é hoje, não é amanhã. Quem sabe amanhã a ira do Senhor será derramada. Por isso Deus diz
a todos aqueles, né, que conspiram contra Deus, ele vai dizer: deponha as suas armas, não lute mais, não brigue mais, deponha, se ajoelhe, se incline, se sujeite. Até nós, irmãos, que somos crentes, às vezes ainda estamos lutando contra Deus e contra o seu Filho, com os pecados que há na nossa vida. E Deus está dizendo: não beije, não ame, não se apaixone pelos seus próprios pecados e por aquilo que você gosta. Deponha as suas armas. Jogue fora os seus pecados. Beije a mão do Filho, se sujeite a Ele. Esse é o tempo da graça. E o Senhor convida você a se sujeitar a Ele e amar a Ele, beijar o Filho. Quero concluir então nessa noite dizendo isso. Percebam que o Salmo de número 2 começa com a zombaria e a conspiração dos ímpios, das autoridades civis, dos influenciadores, dos juízes. Começa, irmãos, com essa conspiração. E o Salmo de número 2, ele vai terminar com a graça de Deus sendo derramada sobre até mesmo os seus inimigos. Percebam que o Salmo vai terminar dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse é o Senhor Deus, um Senhor amorável. Ele é rico em graça, aberto ao perdão, generoso em bondade. O Salmo mostra a ira das pessoas ímpias, as suas obras carnais, a sua luta, conspiração. Mas tudo isso não é capaz, irmãos, não é capaz de impedir o amor, a graça, a misericórdia de um Deus que está reconciliando consigo o mundo. Através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. O foco do Salmo 1 é justamente, irmãos, mostrar que são felizes aqueles que amam e meditam na palavra de Deus. Salmo de número 2 mostra então, irmãos, a misericórdia e a graça de Deus para aqueles que se refugiam nele. E, como nós ouvimos no início do culto, no Salmo 18, que colocam seus pés neste firme fundamento do Filho do seu amor e guardam a sua vida nele. Eu quero finalizar aqui então fazendo duas aplicações. Quero falar primeiro para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse salmo é para você. O Salmo de número 2, ele fala sobre o dia da redenção, da sujeição, da entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. E que dia é esse? Hoje. O Salmo de número 2 está dizendo a todos aqueles que se rebelam contra o Filho: se renda, não permaneça em rebelião. Hoje é o dia de você fazer parte do reino eterno de Deus. Não seja insensato, não continue nos seus caminhos de loucura. É uma loucura viver longe de Cristo, é uma loucura não se submeter ao reino do Filho do seu amor. Louco! Chama a palavra de Deus. Para quem será a tua alma? Não ande mais num caminho de conspiração e de rebelião contra o Filho do seu amor. Hoje é o dia de você se render. Hoje é o dia de você depor as suas armas. Hoje é o dia de você parar de lutar contra o cristianismo, contra a igreja, contra o reino de Deus instaurado neste mundo. Hoje é o dia de você fazer parte do corpo de Cristo, do reino de Cristo. E como é que você faz parte do reino do Filho do seu amor? É você se arrependendo dos seus pecados. E é você chorando e se arrependendo e confessando que você está longe e que você
é um inimigo de Deus e que até hoje você lutou contra Deus, você então confessa isso, se arrepende e pede ao Senhor que pela sua graça tire você do império das trevas e traga você para o império da luz, para o império do Filho do seu amor. Peça a Ele isso hoje. Diga para Ele que você não pode lutar contra Ele, que você não aguenta mais viver levantando os seus punhos contra o seu filho. Pare com esta loucura e entregue a sua vida a Ele. E diga: Senhor, eu lutei contra Ti. Eu usei todo o meu tempo, toda a minha força, todo o meu intelecto contra o reino do Filho do Teu amor. Mas hoje, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão, eu deponho as minhas armas. Estou aqui. E eu quero agora ser um filho Teu. Eu quero agora, Senhor, fazer parte do Teu reino. Eu quero agora, Senhor Deus, lutar pelo Teu Filho. Eu estou aqui. Se serve de mim. Se Ele morreu por mim na cruz do Calvário, Senhor, para pagar todos os meus pecados, agora eu quero entregar a minha vida. E quero lutar até o último sangue que tiver no meu corpo, e entregar a minha vida ao Teu Filho amado. Se entregue hoje. Hoje é o dia de se render a Jesus. Segunda aplicação que esse salmo, irmãos, nos ensina: o reino de Deus é eterno. E Ele, irmãos, está vindo para, irmãos, instaurar o seu reino na face dessa terra. Hoje nós enfrentamos reinos tirânicos, perversos, um reino parasita, influenciado pelo diabo e seus demônios. Não aguentamos, irmãos, suas leis, não aguentamos e suportamos com todas as nossas forças o império das trevas, irmãos, destruindo e trazendo caos para a humanidade, tentando apagar a luz do Evangelho. Mas saibam de uma coisa: Deus, irmãos, Ele não está abalado. Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, Ele não está preocupado, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E Ele, irmãos, está vindo para afirmar o seu reino para sempre, aqui nesta terra. Aqueles que entendem que o reino de Deus, né, é um reino espiritual. Nós entendemos, irmãos, que o reino de Deus ele será instaurado aqui nesta terra. E que Ele restaurará todas as coisas como deveria ser desde o princípio, aqui nesta terra. E Ele, irmãos, está vindo. E o seu reino, irmãos, não está abalado. A conspiração desta terra e das pessoas aqui não abalam esse rei. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. E Ele vai dar a vitória a todos aqueles que o amam, que o buscam e que vivem para Ele. Portanto, lute do lado vitorioso. E o seu reino não terá fim. O seu reino será pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos, irmãos, agradecer ao Senhor, porque esse é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo, irmãos, de ouvirmos os conselhos da palavra de Deus e nos preparar para receber o reino do Filho do seu amor. É quando, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensina, né, a orar. Mateus capítulo 6, venha o teu reino. Então deve fazer parte de todos aqueles que são crentes genuínos, essa parte da oração do Pai Nosso. Senhor, eu sonho, eu aspiro, eu almejo que venha o teu reino sobre este mundo. E que o Senhor destrua esse reino, parasita e esmague, Senhor, para todos sempre. Que venha o teu reino. Vamos orar? Vamos separar agora, em dupla, e vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero sonhar, eu quero aspirar, eu quero almejar o teu reino. Me ajuda, Senhor, por favor.
a viver aqui para o Senhor e para o teu reino. Vamos dividir, vamos orar.